Já imaginou viver num planeta maior que a Terra e que um ano dura apenas 19 dias? Esse é o planeta superhabitável conhecido como TOI 715 e descoberto pelo telescópio TESS, telescópio especializado na busca de exoplanetas, ou seja, planetas extrasolares. Neste vídeo, vamos explorar o que torna um planeta habitável, como os cientistas descobrem esses mundos distantes e quais são as perspectivas para encontrarmos uma nova casa para a humanidade. Me ajuda a alcançar os 900 inscritos e aumentar o alcance deste vídeo por se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Por favor, amigo. A busca por planetas habitáveis, além do nosso sistema solar, é um dos maiores desafios da astronomia moderna. Embora a Terra seja o único planeta que abrigue vida, do mais simples ao mais complexo, a ideia de que existam mundos ainda mais propícios à vida do que o nosso é fascinante e intriga cientistas e entusiastas espaciais há décadas. O Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, durante a sua varredura no céu, capturou um objeto de interesse, TOI 715, que quando foi estudado, os pesquisadores descobriram uma super-terra, um planeta maior que a Terra, com 1,55 vezes o tamanho da Terra e 3 vezes mais massivo ou mais pesado que o nosso planeta. Esse planeta, o TOI 715, está situado na zona habitável da sua estrela, que é uma anã vermelha, e ele, o TOI 715, é potencialmente habitável. Neste momento, estão sendo feitos estudos complementares com o objetivo de descobrir a composição da sua atmosfera e outros dados importantes para a validação desta super-terra. Mas o que torna um planeta habitável? Que métodos são usados na busca de planetas superhabitáveis e quais são as limitações nestas buscas? O que torna um planeta habitável? Para ser considerado habitável, um planeta precisa apresentar algumas características específicas e importantes, dos quais 4 são essenciais. O planeta deve estar localizado na zona habitável de sua estrela, ou seja, deve estar a uma distância ideal para que a temperatura permita a existência de água líquida na superfície. Para o caso da Terra, essa distância varia entre 147,1 milhões de quilômetros no paralelo, no ponto mais próximo do Sol, e 152,1 milhões de quilômetros no afélio, no ponto mais afastado do Sol, a nossa estrela. Mas, em média, são 149,6 milhões de quilômetros, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância não é igual para todos os planetas do universo. Pode ser maior ou menor dependendo das características físicas e químicas da estrela-mãe. Outro fator que também é crucial é o tamanho e a composição do planeta. Um planeta com tamanho similar ao da Terra e com uma composição rochosa é considerado ideal para a formação de uma atmosfera e a manutenção da água líquida. A atmosfera também é de extrema importância. A presença de uma atmosfera é fundamental para proteger o planeta da radiação solar e regular a temperatura dele. A atmosfera é como se fosse a manta que o planeta usa para manter a temperatura dele dentro dos padrões aceitáveis para o abrigo da vida, assim como a radiação solar. Por isso, ela precisa de ser densa o suficiente para aguentar as pancadas do Sol e precisa de ser composta principalmente pelos gás nitrogênio, oxigênio e argônio. Para o caso do nosso planeta Terra, a proporção desses gases é de 78%, 20,9% e 0,9% respectivamente. Claro, existem também outros gases como o dióxido de carbono, o gás metano, até mesmo o gás ozônio, mas em percentagem muito reduzida. Os gases mais importantes ou que têm maior parte na composição da atmosfera da Terra são esses 3. Mas uma atmosfera densa e com todos os ingredientes necessários não seria nada sem um campo magnético. Isso porque um campo magnético forte protege o planeta de partículas carregadas provenientes do Sol, que podem erodir a atmosfera e prejudicar a vida no planeta. Existem alguns exoplanetas que apresentam algumas dessas características, como por exemplo o planeta Kepler 452b, Kepler é comúnmente chamado de primo da Terra. Nosso planeta tem todas essas características dentro dos limites para suscitar vida, mas cientistas têm se dedicado a encontrar planetas que superam a Terra em termos de habitabilidade. Esses planetas chamados de superhabitáveis poderiam oferecer condições ainda mais favoráveis para o desenvolvimento da vida complexa.
Mas o que poderia tornar um planeta super habitável? Algumas características que poderiam tornar um planeta super habitável incluem planetas mais antigos, planetas maiores e mais massivos, e estrelas mais antigas e estáveis. Planetas mais antigos teriam mais tempo para que a vida se desenvolvesse. Planetas maiores poderiam ter núcleos mais quentes, o que poderia manter a atividade geológica por mais tempo e gerar um campo magnético mais forte. E estrelas mais antigas e estáveis teriam menos atividades e emitiriam menos radiação, proporcionando um ambiente mais estável para a vida dentro dos planetas que os rodeiam. Mas essas estrelas não devem ser tão antigas ao ponto de estar no final da sua vida, porque isso não seria nada bom para ninguém. Mas como os astrônomos buscam ou descobrem planetas superhabitáveis? Usando 3 métodos principais, com o principal sendo o primeiro. Método de trânsito. Quando um planeta passa na frente da sua estrela, ele bloqueia uma pequena parte da luz estelar, causando uma diminuição temporária no brilho da luz da estrela. E isso permite aos astrônomos determinar o tamanho do planeta e a composição da sua atmosfera. Os telescópios Kepler e TESS utilizam este método. O segundo método é o método da velocidade radial. A gravidade de um planeta faz com que sua estrela balance levemente. Essa oscilação causa um leve desvio na luz da estrela que pode ser detectado através do efeito Doppler. E isso permite estimar a massa do planeta e a distância orbital. Efeito Doppler, o que é? Efeito Doppler é a alteração da frequência de uma onda percebida por um observador por causa do movimento relativo entre a fonte da onda e o observador. Calma, meu amigo. Em termos simples, quando uma fonte de som, como uma ambulância, por exemplo, se aproxima de você, o som parece mais agudo, não é? Isso chama-se frequência mais alta. Quando ela se afasta, o som parece mais grave. Isso é frequência mais baixa. Sim, assim como acontece com as ondas de som, acontece com as ondas de luz. Quando a luz está mais próxima de si, você vê com uma frequência mais alta. E quando ela se afasta, isso é frequência mais baixa. Então, essa alteração da frequência da onda que você percebe por causa do movimento que a luz vai fazendo chama-se efeito Doppler. O instrumento que usa esse método é o espectrógrafo Harps. O último método é o método da microlente gravitacional. Quando uma estrela passa na frente da outra estrela mais distante, a gravidade da estrela mais próxima curva a luz da estrela de fundo, amplificando o seu brilho. Se houver um planeta orbitando a estrela mais próxima, ele pode causar uma pequena distorção adicional da luz. Esse método permite detectar planetas e sistemas estelares distantes. Mas, já que eventos de microlente gravitacional são raros e de curta duração, ele torna-se muito desvantajoso. Apesar dos avanços tecnológicos, a busca por planetas habitáveis ainda enfrenta muitos desafios. Detectar exoplanetas ou planetas extrasolares é uma tarefa complexa e a caracterização da sua atmosfera e composição é ainda mais difícil. Além disso, a nossa compreensão dos requisitos para a vida é limitada e baseada no nosso próprio planeta. O que você acha? Será que num dia acharemos planetas super habitáveis? Eu acho que não, a Terra é um planeta habitável. Mas deixa-me saber sua opinião nos comentários. Por favor, estou numa batalha de aumentar o alcance do canal. Por isso, amigo, me ajude por se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.